Uma coisa que é importante dizer, né, sobre a Wicca é que a Wicca, ela não é cristã. Então, assim, não existe a figura do Jesus Cristo dentro da religiosidade da Wicca. Por que tem isso, Mari? Desculpa te interromper. De associar essa questão de um Jesus Cristo na Wicca. Há pessoas que fazem essa relação, né? E isso é um equívoco muito grande. A Wicca, ela não tem nenhum vínculo com a religiosidade cristã. A Wicca, ela tem como princípio básico a origem da vida a partir da deusa e do Deus. O Deus dentro da Wicca não é o Deus que está em cima da nuvem, olhando, vigiando, punindo, vendo quem é que está fazendo coisa errada, né? Esse Deus é um Deus conectado à natureza, muitas vezes ele é representado com chifres, inclusive por isso se associa ele ao diabo, né? Mas é um Deus que a própria natureza manifesta, né? E a deusa, que é a criação de todas as coisas. Dessa união sagrada entre a deusa e o Deus, surgem todas as coisas, né? A natureza, as pessoas. E também existe uma pegada que eu acho bem legal, que assim, os deuses, eles não estão em um lugar tão distante, né? A deusa e o Deus, eles não são, assim, esferas inalcançáveis que estão ali, né, só nos olhando. Os deuses têm uma relação de imanência com a gente. O que é isso? Nós somos parte dessa divindade, somos os próprios deuses, somos parte desse Deus, dessa deusa, assim como somos parte da natureza, estamos conectados a essa natureza porque fazemos parte desse cosmos muito grande, desse universo muito grande. Então a gente não está desconectado, né? A deusa não fica vigiando a gente, vendo o que a gente vai fazer. Inclusive, tem uma frase que eu acho maravilhosa de um texto clássico da Wicca chamado A Carga da Deusa, que diz o seguinte: todos os atos de amor e prazer são os meus rituais. Então, dentro dessa visão, dentro dessa carga, a gente percebe o quê? Que o objetivo dos deuses é o quê? Que a gente seja feliz nessa terra, nessa vida. Né? Através da vida, através do amor, através do prazer, através de realização de coisas nesse plano terrestre, que é diferente um pouco, né, do maniqueísmo que a gente vê nas religiosidades cristãs, por exemplo, que é o bem ou o mal, ou você vai para o céu ou você vai para o inferno, ou você é muito legal ou você não é nada legal, né? Existe aí uma perspectiva de julgar, né? Dentro da espiritualidade da Wicca não existe isso, né? A gente tem vou dizer uma regra de ouro, vamos dizer assim, né? Um princípio, acho que princípio é uma palavra mais adequada. Um princípio que se chama lei tríplice, né? E dentro desse contexto da lei tríplice, a gente entende que tudo que a gente faz nessa terra tem um retorno para nós, na nossa vida, em 3 planos: no nosso plano material, no nosso plano espiritual e no nosso plano terreno. Então, assim, eu não vou ter que pagar o meu pecado indo para o inferno, porque dentro dessa vida mesmo, eu tenho que dar conta, né? Eu tenho que ter ciência que os meus atos geram consequências. Então, se alguém vier dizer para mim assim, mas eu sou uma bruxa má, ok, lide com isso, né? Pouca sorte a sua. Porque você vai ter que lidar com isso, com as consequências dos seus atos. Quais são as escolhas que você faz na sua vida? Né? E existe aí uma perspectiva de responsabilidade, de ética mágica que permeia todos os princípios da Wicca, né? Então você faz as suas escolhas. Então, assim, a mesma mão que abençoa é a mão que amaldiçoa? Sim, mas use com sabedoria os seus poderes, né? Você vai ter que arcar com as consequências disso.